Senhoras e senhores seguidores da TV Tonhão, bom dia. No nosso momento espírita de hoje, como não temos hoje nenhum questionamento de nenhum amigo, nem seguidor da TV Tonhão, falaremos de um capítulo do nosso livro, que um dia será publicado certamente, que nos fala do que aconteceu com Adolf Hitler. Muito se tem falado, principalmente nas hostes espíritas, sobre o que aconteceu com o espírito daquele que aqui se chamou Adolf Hitler. Vamos analisar um pouco sobre este fato e, no fim da nossa resenha, daremos a fonte de onde nos baseamos para escrever esta página neste livro que se intitula As Vozes que Vêm do Céu, de autoria do Tonhão. O que aconteceu com Adolf Hitler? Tem um personagem que me intriga muito pela sua monstruosidade. Adolf Hitler gostaria de saber o que aconteceu na verdade com esse maléfico ser depois do seu desencarne. Como ele foi recebido no plano espiritual e como ele se encontra atualmente, afinal. Está preso, está dormindo, qual a sua situação atual? Diante das atrocidades terríveis do Holocausto é natural atribuir a Hitler toda a culpa pelo fato e em geral esperar notícias de sofrimentos atrozes quando ele chegasse ao mundo espiritual. Mas esses pensamentos, de certa forma exagerado, que pelos dogmas do inferno e do pecado estão amplamente contaminados, o Espiritismo propõe outro raciocínio bem mais justificado. O sofrimento de Hitler, como de todo espírito mau, está na cobrança da sua consciência e na visão constante de suas vítimas em geral. Só há uma saída, o arrependimento, pois não há sofrimento eterno, afinal. Ele se mantém até que o indivíduo se arrependa do acontecido. Mas ao invés de pensar o que aconteceu com Hitler e qual o seu castigo, depois do seu desencarne, vale a pena olhar o que ele fez antes disso. O indivíduo, por mais perverso e inteligente que seja em geral, não teria poder suficiente para sozinho criar, afinal, as terríveis atrocidades da Segunda Guerra Mundial. Sua ascensão ao poder foi patrocinada no total pelo povo alemão humilhado e com vontade de se vingar, afinal, do mundo após a derrota na Primeira Guerra Mundial. Os outros países europeus viram quando os alemães estavam a se armar. E quando invadiram os vizinhos deles e nada fizeram para protestar. Permitiram que a Alemanha ganhasse força para o mundo querer conquistar. Do outro lado do Atlântico, os estadunidenses, com toda a gana, investiam recursos das empresas nas pesquisas da eugênia em sua sanha, uma pseudociência que desejava aperfeiçoar a espécie humana. Pelo cruzamento dos indivíduos tranquilos e sem estresse, mais aptos à esterilização e menos capazes ao que parece, baseando-se na teoria da evolução da espécie. Magnatas investiram na criação de laboratórios e projetos, na verdade. Inclusive na Alemanha, Hitler apenas aperfeiçoou na realidade e levou aos extremos mais cruéis essas ideias racistas
com a sua autoridade. Hitler não fez nada sozinho. A humanidade a cada momento precisa ouvir sua consciência e rever o egoísmo, orgulho e tormentos, impregnados nas estruturas sociais para que não mais aconteça este tipo de sofrimentos. Muita gente divide essa culpa, o Espiritismo dá clara explicação. Conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, para essa polêmica em questão, sem deixar nenhuma dúvida nem perder o cimo da razão. Os espíritos maus pululam em torno da terra a todo instante, em virtude da inferioridade moral de seus habitantes. Ainda atraímos estes espíritos indesejáveis e recalcitrantes. E a condição evolutiva do homem que oferece esse campo de ação e oportunidade para estes seres que aparecem na contramão dos ensinamentos do Cristo, do bom senso e da razão. Uma vida é apenas um curtíssimo capítulo na trajetória preciosa de aprendizado de um espírito. Precisamos tirar o máximo de proveito de cada um desses capítulos. O tirano alemão não está envolvido somente naquela desdita, com seus projetos de destruição apenas naquela vida, sendo useiro e vezeiro dessa índole desvalida. É certo que Hitler foi um médium dedicado e desassombrado, de tremendos poderes que das trevas foi enviado, que é onde habitava esses irmãos desarvorados, que demoram por milênios sem conta em caliginosas religiões do mundo espiritual. Por certo, não desistiram das aspirações de conquistar, afinal, o mundo e expulsar a luz para implantar o mal. Para sempre ser possível aqui na terrena lida, escreveu o pesquisador Hermínio de Miranda em suas Duas Faces da Vida. São os magos das trevas em suas incursões preferidas. O comprometimento de Hitler com esse grupo espiritual se deu antes, durante e depois da sua vinda ao mundo carnal. Era um emissário das trevas, sempre a serviço do mal. Hitler um dia vai se arrepender do sofrimento que causou. Ninguém está condenado ao mal eterno e isso é impossível, como pregou o nosso divino mestre quando por aqui passou. Pelo esforço de seus habitantes, o bem vai predominar na terra, nas próximas gerações que vão passar por essa esfera, pois o mundo de regeneração há muito que nos espera. Não haverá mais ambiente para as pretensões de rancores. Dos maus espíritos e os que persistirem vão para mundos inferiores, onde haverá ranger de dente e, na verdade, muitas dores. E eles, como também a Hitler, devemos dirigir as nossas preces dizendo: um simples esforço da tua vontade bastará para te tirar correndo da má situação em que te encontra, das trevas em que estás vivendo. Apressa-te, pois cada dia de demora e pessimismo é um dia perdido para a tua felicidade, conforme dizem os Espíritos em o Evangelho segundo o Espiritismo. Esta reflexão é baseada na revista Universo Espírita, 42 anos de 2007. Matéria publicada originariamente na revista Universo Espírita, uma das publicações espíritas mais profundas e esclarecedoras já surgida no mercado editatorial. Então essa
era a nossa reflexão para esta manhã de sábado. Agradecemos pela sua atenção e fiquem com Deus, porque eu gosto dele e vocês também.